Olá, a paz do Senhor Jesus, seja com todos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Marco da Igreja Época de Cristo e hoje eu venho aqui para te trazer uma oração poderosa para a sua vida, a qual eu tenho a certeza que Deus fará maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família. Quero desde já te dizer que o Senhor entrará na sua vida hoje para fazer a diferença. Você crê nisso? Só que antes dessa oração, eu quero te trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: que o Senhor Jesus, ele passava por um lugar e nesse lugar havia um homem endemoniado, tá? A qual ninguém conseguia passar por aquele caminho e que quando tentavam prendê-lo a correntes, algemas, em prisões, esse homem possuído por demônios, ele quebrava simplesmente os grilhões, as correntes, as cadeias, como se fossem papel. Amém? E esse homem encontrou com Jesus por esse caminho. E os demônios que estavam possuindo esse homem se lançaram diante de Jesus, se prostraram diante de Jesus. Então eu já quero deixar a primeira chave para você nessa noite. Se o próprio diabo, ele se prostra a Deus, quem somos nós para não nos prostrar diante de Deus? Muitos cristãos não adoram, não se prostram, não têm reverência ao Senhor. Irmão, e às vezes na sua vida, no seu cotidiano, você não tem adorado, você não tem se prostrado ao Senhor Jesus Cristo. Então eu quero chamar a sua atenção, que nós devemos ter reverência ao Senhor, para entrar na presença dEle. Reverência, o adorar, buscar a presença dEle. Você vê que até o diabo se prostrou e reconheceu a autoridade de Jesus. E a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles demônios falaram assim para Jesus: por que você está aqui, ó Filho do Deus Altíssimo? Viestes nos atormentados do tempo? Olha só. E com todo respeito eles se colocaram diante de Deus. Só que hoje nós vemos muitos cristãos que não têm respeito com Deus, com a obra de Deus, com os servos de Deus. Então eu quero a primeira chave dizer para você que nós precisamos ter reverência, respeito para as coisas, para com as coisas de Deus. Amém? Tem gente que nem na presença do Senhor ela entra direito, mas ela gosta do quê? De reclamar. E muitas das vezes, irmãos, existe grilhões prendendo essas pessoas, correntes, algemas, e talvez, eu não sei a sua vida, mas talvez você possa estar vivendo uma situação a qual você se vê sem saída, algemada, como esse homem que para ele não tinha jeito, para ele não tinha saída, mas quando ele encontrou o Senhor Jesus passou por aquele caminho, ele teve a libertação. E o Senhor Jesus perguntou para ele: qual é o seu nome? E aqueles demônios responderam: Legião, porque somos muito. Eram muitos demônios na vida daquele homem. E o Senhor Jesus libertou aquele homem e aqueles demônios
clamaram a Jesus pedindo para que ele não expulsasse ele para outro lugar, para outro país, mas que enviasse eles para dentro daqueles porcos, que ele permitisse. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles porcos se lançaram o desfiladeiro abaixo, se suicidando. Irmão, você vê que nem os porcos aceitaram os demônios no corpo. Amém? Porque são espíritos e não são coisas boas. Então, o que a gente aprende com essa lição? Que quando a gente vê que não tem saída, que a gente não consegue se livrar das coisas que acontecem em nossa vida pelas nossas forças, pode existir algo espiritual que esteja te prendendo, te parando, tentando te enfraquecer, tentando parar com você. Então, se é espiritual, irmão, você tem que tratar no espiritual e não na carne. E muitas das vezes mesmo não vai adiantar correntes, elas vão te segurar. Não adianta você querer se livrar. Mas se você chegar e se prostrar diante do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é fiel e verdadeiro para te libertar dessas cadeias, essas prisões espirituais que impedem de muitas pessoas serem felizes. Muitas pessoas serem felizes no casamento, serem felizes na sua vida financeira, na sua vida espiritual e até mesmo na saúde. Então, o Senhor Jesus hoje aqui me coloca nessa condição, me capacitando para orar por você, para que Deus ele possa te libertar desses grilhões, dessas algemas que tem te aprisionado. Então eu quero convidar você, irmão e irmã, que você possa agora orar comigo. Só que antes dessa oração, eu quero pedir para você que você se inscreva no nosso canal. Já curte aí o nosso vídeo, tá bom? Clica aí no joinha, clica no sininho, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você receba mais mensagens como essa. E eu queria te pedir algo muito especial, porque tem gente que pensa que é só o pastor que prega o evangelho. Não, o Senhor Jesus chamou você também para pregar. Então, se temos respeito, se temos adoração, admiração pelo Senhor Jesus, nós temos que levar essa palavra para Ele. Então eu peço que você compartilhe com 7 pessoas esse vídeo, para que alcance mais pessoas essa oração, essa palavra. Porque muitos estão nessa situação, cansados, desistindo de viver, algemados, presos em prisões, que precisam ouvir essa palavra que o Senhor Jesus trouxe nessa noite. Amém? E agora eu também quero pedir que você nos acompanhe. Se você quer fazer parte desse ministério, a Igreja Época de Cristo, você pode estar aqui com a gente. De quarta, domingo, quarta-feira às 19h30, domingo às 18h30. Onde nós vamos estar transmitindo esse culto ao vivo. Amém? Você vai poder participar da Santa Ceia, você vai poder ter uma cobertura espiritual. Aí tem gente que fala assim, mas cobertura espiritual, pastor? Eu não acredito nisso. Não? Você tem certeza? Eu vou falar de cobertura espiritual em outra ocasião, mas aqui mesmo, nesse livro fala que os demônios clamaram a Jesus, só para você ter Só para você ter um parecer do que eu quero dizer para você. Que os demônios pediram para o Senhor Jesus, por favor, não nos mande embora desse país. Os demônios são territorialistas. Amém? Por isso que nós precisamos ter coberturas espiritual, patente espiritual. E se você quiser se tornar membro dessa igreja, eu te convido a participar. E você que quer se tornar, você vai ligar para mim. Vou deixar o meu número do meu celular. Você vai me ligar e eu vou fazer a oração
te dando cobertura espiritual. Amém? Então, já curte aí, já não esquece de curtir e comente aí no comentário, coloque aí, eu creio nessa palavra. Eu creio que hoje essa palavra e essa oração irá me libertar de todas as correntes do inimigo. Amém? Você vai comentar, eu creio na minha libertação. Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero convidar você para orar. Então você que quer orar comigo, eu peço que você feche os teus olhos e se concentre, no Senhor Jesus, no trono do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus amado, Deus querido, é de todo o nosso coração, Senhor, que nós entramos em Sua presença nessa noite. Senhor, e que nessa noite o Senhor possa operar na vida dessa pessoa que se sente presa, que se sente atormentada, que as coisas não têm dado certo para ela, talvez na vida financeira, vida familiar, vida sentimental. O casamento dessa pessoa, Pai, vive tribulações, vive em tormentas. Eu peço que o Senhor agora acalme essa tormenta, que o Senhor, em nome de Jesus, tire, Senhor, todas as correntes e algemas e grilhões, meu Pai, espirituais da vida dessa pessoa. E que essa pessoa agora, pelo nome do nosso Senhor Jesus, assim como o nosso Senhor encontrou aquele homem endemoniado, que estavam aprisionando, os espíritos estavam aprisionando aquele homem. Eu peço ao Senhor Jesus que o Senhor vá de encontro a essa pessoa agora. E por esse caminho, por esse vídeo, por essa plataforma, o Senhor alcance a vida de todos aqueles que precisam de libertação, que precisam de um novo começo, que precisam de uma nova história. Senhor, liberta essa pessoa, que as correntes agora, que os grilhões, que as algemas agora se abram e caiam dos braços, das pernas dessa pessoa. E que essa pessoa agora seja livre pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Demônios, em nome de Jesus, saiam dessa vida pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Pela patente de Cristo, eu digo, saia em nome de Jesus. Pai, eu quero agora também profetizar cura sobre aquele que está doente. Aquele que está com caroço, que está com uma doença, que está com um problema, que essa pessoa receba cura, seja livre. Essa pessoa que está com o casamento todo enrolado, todo atrapalhado, eu peço que o Senhor entre nesse casamento, meu Deus, e traga a felicidade, a harmonia para esse lar. Visita os filhos, visita o marido, visita a esposa, visita toda a casa, Senhor, e também a vida espiritual dessa pessoa. E se essa pessoa que está me ouvindo, ela está afastada, Senhor, dos teus caminhos, que ela tome uma atitude hoje de voltar ao Senhor, porque só há libertação quando nos encontramos com o Senhor. Pois assim, Senhor, eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e profetizo milagres, curas, maravilhas e prodígios na vida do seu povo. Em nome de Jesus. Meus amados, que Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus. Amanhã estaremos de volta aqui no mesmo horário. Tá bom? Até mais.